O bisneto nasceu bem? Tudo certo? Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse no começo do culto, hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Só um minutinho que eu tenho apanhado dos irmãos porque eu não tenho gravado o culto. Então nós vamos testar outras coisas hoje. Vamos lá. Nós vamos falar um pouco hoje sobre aquilo que nós temos entendido do Senhor como a filosofia de ministério da nossa igreja, que é essa ideia de nós sermos discípulos do Senhor. Mas, para nós entendermos o que é ser um discípulo do Senhor, nós vamos recorrer à vida de Pedro, do apóstolo, do discípulo Pedro, e entender um pouquinho, no capítulo 21 inteiro, durante esses 3 domingos de abril, nós vamos dividir o capítulo 21 em 3 partes, e nós vamos estudar cada parte, e nós vamos entender a restauração que o Senhor Jesus fez na vida de Pedro. Então, para isso, eu queria fazer uma introdução da série, e eu vou repetir isso aqui a cada semana bem rapidinho. Então, por que existe uma distância entre o que nós falamos e o que nós fazemos? Quero que você pense nessa pergunta. Por que existe uma distância entre o que você fala e o que você faz? Eu coloquei livro ali porque talvez de coisas seja a que eu mais amo na minha vida é ler. Mas quem aqui já no dia 31 de dezembro, na virada do ano, você fala assim: o ano que vem eu vou ler pelo menos um livro por mês. E agora nós estamos em abril e quanto você leu? Ou então, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer academia. E nós já estamos em abril, a academia está sendo paga e muitos de nós não vamos. Eis o que vos fala. E assim por diante. E a pergunta que eu te faço para começar essa série é: por que existe uma distância entre o que eu falo, por que eu falo algo e eu não faço esse algo? E aí, tem uma outra pergunta que eu quero que você pense comigo: o que determina quem eu sou? O que determina o que você é? Você acha que é o que você fala ou é o que você faz? O que conta mais quando nós vamos dizer o que aquela pessoa é? É o que ela fala ou o que ela faz? Essa é uma boa pergunta para você pensar comigo também. E isso é muito interessante. Eu fiquei pensando em algum exemplo para dar para vocês, e eu me lembrei que quando nós éramos mais jovens, você foi tirar carta, por exemplo. Você foi lá, fez o curso da autoescola, e aí você, na hora do exame, a maioria das pessoas ficam tremendo, né? Na hora de fazer o exame. Mas vocês se lembram quando você foi começar a fazer aula para tirar carta? Ou mesmo para quem o pai ensinou antes da autoescola. Você se lembra quando você aprendeu a dirigir? Você tinha que pensar, não tinha? Tinha ou não? Agora eu tenho que acelerar, eu tiro o pé da embreagem, aí eu acelero. Aí eu tiro o pé do acelerador, piso na embreagem, ponho segunda e acelero. Então, você tem que pensar um monte de coisa para dirigir. É assim ou não é? Depois de anos dirigindo, alguém aqui já teve a experiência de você sair da sua casa e ir para algum lugar, alguns quilômetros, e você falar assim: nossa, eu cheguei e nem percebi. Eu morei muitos anos, viajei muitos anos a trabalho assim, da minha cidade para Sorocaba, e inúmeras vezes eu pensava isso. Eu chegava no portão da empresa, eu falava: nossa, eu já cheguei, eu nem percebi o que eu fiz aqui, se eu passei farol vermelho, se eu passei no radar. É óbvio que eu não passei, mas você já está no que nós chamamos de piloto automático. Então, talvez o que nós fazemos seja mais importante do que nós pensamos. E aí, pensando nisso, Tiago capítulo 2:18 diz: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Não é uma disputa aqui de quem faz e quem fala, mas é uma realidade que Tiago está dizendo o seguinte: algumas pessoas vão dizer, vão falar, eu tenho fé. Outras não vão dizer, elas vão viver. E por viver as boas obras, a fé dessa pessoa, ela é visível, ela é notória, porque o que eu faço então é o que mais importa.
Eu trouxe aqui um pensador, um filósofo cristão que diz o seguinte: nossas ações mostram qual realmente é o conteúdo do nosso coração. Pensa nessa frase que eu acabei de ler. As nossas ações mostram qual realmente é o conteúdo do nosso coração. Então, o que você faz é exatamente o que está no teu coração. Quem somos não é apenas uma questão de quem pensamos ou proclamamos ser. Então não é o discurso de que você faz, é o que você faz. É o que mostramos ser pela forma como nos comportamos. Quem disse isso foi James Sire, o autor desse livro que está no canto ali, dando nome ao elefante. Ações mostram o conteúdo do nosso coração então. Então quem somos não é uma questão do que nós falamos ou do que nós pensamos. É uma questão do que nós fazemos. Mas aí, outra pergunta: por que fazemos o que nós fazemos? E aí eu trago o Francis Schaeffer para dizer para nós o seguinte: as pessoas são únicas no mundo interior da mente. O que elas são em seu mundo de pensamento determina o que elas fazem. Olha só, talvez você esteja um pouco confuso. Eu confesso que é um pouco difícil. Eu comecei dizendo que o que você faz realmente revela o que está no teu coração, ok? E agora eu te faço outra pergunta: e por que você faz o que você faz? Francis Schaeffer diz o seguinte: você faz o que você faz porque o que você pensa determina o que você faz. E o que você pensa? Você pensa em inúmeras coisas durante o teu dia, a partir das coisas que você vê, ouve, sente cheiro, paladar e tato. Os nossos sentidos que o Senhor nos deu façam que nós experimentemos as coisas ao nosso redor. E isso molda quem nós somos e como nós agimos. Então não se engane. Não há neutralidade. A pergunta não é se eu posso ouvir tal música ou não. Se é pecado ouvir música ou se é pecado assistir filme. A pergunta não é essa. A pergunta é como as coisas que nós ouvimos, assistimos, lemos, rolamos no feed da nossa rede social, como isso tem influenciado os nossos pensamentos, porque isso amanhã vai influenciar a maneira como eu vou agir. Então qual é o nosso cenário atual? Esse é o cenário atual. Vê se você entende essa imagem. O que essa imagem diz para você? Olhe só o lado de cá. O que tem aqui? Um cainho chorando, ó. Uma criança chorando. A casa totalmente arrebentada. Mas olha a foto que a mãe está postando no Instagram dela ali, ó. Conhece? Alguém conhece? Não, levanta a mão. Alguém conhece alguém assim? Todo mundo que você vê na internet postando vida família feliz, comercial de Doriana, isso não existe. A grande realidade da vida das pessoas é isso aqui. Para quem aqui já foi mãe sabe que isso aqui é uma grande realidade muitas vezes. É ou não é, mulheres? Esse é o nosso cenário atual. Por que esse é o cenário atual? Porque a modernidade, o nosso tempo pós-moderno, ele ampliou essa separação. Então, o que eu falo no mundo hoje é mais importante do que eu faço. Então hoje você pega a sua internet e você fala assim: olha, eu vou construir, sei lá, eu vou reformar o quintal da minha casa, vou fazer um espaço gourmet lá. Aí você põe no Google assim, ó, empresa churrasqueira pré-moldada. Aí de repente você se depara com um Instagram, um monte de foto maravilhosa, um monte de vídeo, um monte de coisa. Você aperta um clique lá, vai lá para um site, tal. Quando você vê, é um menino de 14 anos, que você não sabe disso. Ele compra uma churrasqueira da China e ele faz um negócio que chega na sua casa depois. E quando a gente olha aquilo, parece ser uma empresa de 50 anos de mercado, mas não é. Porque no mundo de hoje, o que você mostra ser para as pessoas tende a ter mais valor. Então muitas vezes eu falo que eu sou justo, mas eu estou agindo por interesse. Eu finjo que eu sou amoroso, mas o que eu quero de verdade é usar o outro. Eu finjo ser amigo, mas quando a dor chega, eu me afasto. Eu finjo ser verdadeiro, mas eu sou na verdade uma pessoa que vive de conveniência. Então qual é
O diagnóstico, então, há uma ruptura entre o que nós declaramos ser e o que nós encarnamos na vida real. O mundo é assim, não é? É ou não é? As pessoas, elas falam que são uma coisa, mas na verdade elas são outra. O problema é que nós cristãos muitas vezes estamos ficando assim também. Nós falamos uma coisa com a nossa boca, no domingo nós levantamos nossas mãos e tu és, e aí amanhã a gente entra no modo profissional, e aí eu sou o James Bond no trabalho. Sabe o que é o James Bond, né? Um espião que ninguém sabe quem eu sou de verdade. Há uma ruptura, e isso é muito grave. Então, estou terminando a minha introdução aqui. Nós vivemos numa cultura de performance. As pessoas querem mostrar que são uma coisa que elas não são. As pessoas querem alcançar uma vida, uma boa vida, que isso pode custar a própria vida dela. Se nós entendêssemos isso, irmãos, nossa vida, ela pode mudar para sempre. Porque hoje em dia o mundo compensa ou recompensa quem parece e não quem é. Cuidado com o mundo das aparências. Cuidado com isso. Amém? Então, o que eu faço revela mais sobre mim do que o que eu falo. Então, na Bíblia, Pedro era esse cara. Pedro era esse homem. Vou só lembrar você. Quando Jesus fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro é o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Messias, o prometido, o ressurreto. 30 segundos depois ele fala: não, você não vai morrer não. E Jesus fala para ele assim: para trás de mim, Satanás. Pedro era esse cara. Ele falava uma coisa, daqui a pouco ele fazia outra. Aí ele fazia uma coisa, depois ele falava outra. Você vê essa inconstância de Pedro em toda a vida dele durante os 3 anos de ministério, até esse dia aqui. Depois desse dia vai passar. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre o Cristo ressurreto que se manifesta aos discípulos. Abra comigo em João capítulo 21, versículo de 1 a 8. João 21, de 1 a 8. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joga a rede do lado direito do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão então, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da tua santa palavra. Obrigado a Deus, porque nós vamos nos debruçar sobre ela. E nós, Pai, vamos conversar um pouco, a Deus, sobre esse dia que o Senhor se revelou aos seus discípulos naquela praia. E eu peço que o Senhor nos olhe como discípulos do Senhor, porque é o que nós somos. Talvez nós não façamos o que nós deveríamos fazer. Talvez como Pedro, nós estejamos distantes, dentro de barcos, tentando viver as nossas vidas. Mas eu peço que, apesar de mim, o Senhor fale ao coração dos meus irmãos. E que essa palavra nos exorte, nos anime e, acima de tudo, Pai, edifique as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro havia negado Jesus naquela quinta-feira. Pedro, quando ele viu os soldados prenderem Jesus, ele começa a seguir Jesus de longe,
E então ele está ali no pátio, onde havia um braseiro, onde as pessoas estavam se esquentando, e uma pessoa chega para ele e fala para ele assim: mas você não é aquele que andava com Jesus? E ele fala o quê? Não, não sou eu. E isso se repete por 3 vezes. Jesus então é julgado à noite, preso, condenado. No sábado, na sexta-feira então, Jesus, ele morre na cruz. No sábado estão todos fugindo de medo. No domingo, pela manhã, Jesus está ressurreto. Mas durante aquelas próximas semanas, Jesus então vai aparecer diversas vezes para eles. Essa leitura que nós fizemos aqui é a 3ª vez que Jesus está se revelando aos discípulos. E é interessante porque o versículo 1 diz o seguinte, depois disso, Jesus se manifestou. Essa palavra manifestou aqui, que está destacada na tela, ela é uma palavra grega que significa revelar-se. Jesus se revela a eles. É o Cristo ressurreto que está revelado e diante dos discípulos. Então nós estamos diante de um ambiente de revelação e de ressurreição. E eu quero trazer de novo, mais uma vez, a citação do Eugene Peterson, que diz o seguinte: a formação espiritual é algo que acontece na atmosfera da ressurreição. Nesse ambiente de algo mais, em que precisamos cultivar reações de reverência e de temor. Então hoje nós falamos sobre o Cristo ressurreto se revela aos seus discípulos. E como ele faz isso? Em primeiro lugar, ele encontra os seus discípulos em meio à sua desorientação. É fato para nós que eles estão desorientados. Do nada, Pedro diz assim: eu vou pescar. E os outros disseram o quê? Nós também vamos com você. A primeira pergunta que o texto grita para mim é: por que eles foram pescar, hein? Por que voltaram a pescar? E essa pergunta é interessante, e ao fazer essa pergunta, eu fui pesquisar alguns comentadores, estudiosos do Novo Testamento, e as opiniões são divididas. Alguns dizem que Pedro estava apostatado da fé, abandonado a fé. Eu não penso assim, com todo respeito a eles. Outros dizem que Pedro simplesmente estava pescando porque tinham que comer, né? Não tem o que fazer. E o que eles sabiam fazer? Pescar. Fato é que nós vemos que Pedro estava se ocupando com algo. Pedro estava fazendo alguma coisa. Mas a pergunta para mim que não está aqui, mas que fica claro para o meu coração é: como você acha que estava o coração de Pedro? Você já pensou nisso? Se fosse você no lugar de Pedro, você que andou com ele 3 anos, você que viu ele curar, ressuscitar mortos, você viu ele multiplicar pães, você viu ele andar sobre... Aliás, você andou sobre as águas com ele. E no dia que as pessoas queriam dizer que você estava com ele, você negou ele 3 vezes. E você viu ele ser preso, condenado e morto. E o peso do seu pecado pesava sobre a sua cabeça. Como você se sentiria? Como você acha que está o coração de Pedro aqui? Eu vou pescar. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem aqui nunca fez isso? Você está com um problema, você está com uma situação, o que você faz? Eu vou ocupar minha mente. Vou aprender a bordar. Não é assim? Vou aprender um hobby novo. Vou aprender a tocar um instrumento. Vou fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque a gente quer se ocupar. Ou talvez Pedro estivesse tentando se sentir útil. Eu vou pescar. Irmãos, nós fazemos a mesma coisa. A gente se afunda em inúmeras rotinas, em inúmeras atividades, a gente se afunda em inúmeros compromissos, a fim de tentar esconder a dor e a frustração do meu coração.
Então, ao invés de eu enfrentar a dor, eu enfrentar os problemas, eu sentar diante do meu filho, do meu marido, da minha esposa, ou do meu chefe, ou seja, de quem for, e resolver a situação, eu fico colocando compromissos e compromissos e compromissos e compromissos na minha agenda, a fim de não ter que lidar com o que realmente está errado. Ao invés de Pedro tentar consertar um coração quebrado, Pedro então falou: vou fazer mais alguma coisa na minha agenda, eu vou pescar. Se Pedro fosse pescar hoje, o João estaria lá. E o João estaria em pecado. Porque o pecado, já falei para vocês, o pecado não é ele ir, é ele ir e não me chamar. O que você tem feito para tentar esconder a tua dor? Olhem para mim. O que você tem feito para tentar esconder a tua dor? Ou melhor, você tem procurado atividades e fazer coisas e coisas e coisas e coisas para tentar suprimir essa dor? Ou você tem enfrentado essa dor de frente? Nós somos pessoas sobrecarregadas, não somos? Somos ou não, irmãos? É interessante isso, né? É interessante isso. Pedro, ele havia andado com Jesus por tanto tempo, mas ele agora se tornou uma pessoa sobrecarregada. Talvez pessoas aqui estejam assim hoje, se sobrecarregando de atividades e de coisas para suprimir a dor do coração. Em segundo lugar, o texto ele expõe a esterilidade do esforço humano. Pedro está tentando resolver com um esforço humano. Olha o que o texto diz: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus então perguntou: será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam o quê? Não pegamos nada. Fato é, meus irmãos, que especialistas em pesca, como ele era, diferente de mim que gosta de pescar, mas só gosto, eles pescaram a noite inteira e não pescaram nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode sobrecarregar a tua agenda, o teu dia, a tua semana, a tua vida com inúmeras tarefas, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu não estou profetizando contra o que você faz. Eu estou te dando um diagnóstico do meu e do teu coração. Ok? O texto diz que eles não pescaram nada, e isso é simbólico no texto. Nada vai preencher as redes do teu coração, a não ser você ser aquilo que Deus te chamou para ser, um discípulo dele. Você pode pescar o quanto você quiser, não vai preencher a rede do teu coração. O que preenche o coração de um discípulo é andar, viver e ser um discípulo. Faz sentido isso para vocês? Só que Jesus então vira para eles, como está escrito ali, e diz o quê? Acho que é no próximo. Joga a rede à direita do barco e vocês vão encontrar peixe. Eu sempre, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando assim, eu não sei você, talvez eu seja um pouco rebelde, talvez não, eu sou, né, Eliette? Um pouco rebelde. Se eu estou lá, aqui não, né? Porque aqui já fazia 3 anos que eles conheciam, entre aspas, Jesus. Mas, cara, eu estou pescando a noite inteira, cara. Eu sou especialista. Eu nasci na beira desse rio aqui. Aí chega esse cara agora que eu nem sei quem é e manda eu jogar a rede do lado. Eu não vou jogar coisa nenhuma, cara. Imagina, você passou o dia inteiro fazendo ligação para cliente. Todos desligaram na sua cara. Aí ele fala assim, ó, liga mais uma. Eu liguei para 50 cara, meu.
Então, joga mais uma vez. O que significa isso, meus irmãos? O que significa isso? O problema não está em pescar. O problema está no desejo autônomo do coração dos discípulos, em voltarem ao mar e se esquecerem daquilo que eles nasceram para ser. Esse é o problema. Porque na hora da liturgia, no começo do culto, quando nós lemos Marcos ou Mateus 4, não lembro agora, acho que foi Marcos. O texto diz o quê? Que Jesus falou o que para eles? Abandone o barco, abandone as redes e me sigam, e vocês serão pescadores de homens, de gente. Se eu transformei você num pescador de gente, que raio está tentando pescar uma tilápia no rio, João? Que raio eu estou correndo atrás das coisas que eu não deveria mais correr? Esse é o problema, não é pescar. É o desejo de querer ser alguma coisa distante daquilo que Deus me criou para ser. Um discípulo é aquele que entende que quem preenche o coração dele, que quem dá satisfação, quem dá prazer, quem dá o gozo, quem dá alegria, quem dá vida, quem dá ânimo, é o Mestre. Não há felicidade para mim em qualquer outro lugar desse mundo, a não ser ao lado do meu Senhor, e fazendo e sendo aquilo que Ele me chamou para ser e fazer. Não adianta eu querer pescar, não adianta eu arrumar mais um compromisso para minha agenda, não vai preencher as redes do meu coração. Nós nos tornamos pessoas pesadas e cansadas, porque nós tentamos fazer as coisas com as nossas próprias forças. Não é? Eu tento fazer uma coisa a mais, mas é interessante isso para nós. Richard Foster, esse livro é um livro, meus irmãos, Celebração da Disciplina. É um livro que eu leio ele uma vez por ano. Todo dezembro e janeiro eu leio esse livro. Ele fala sobre a disciplina da nossa vida espiritual. E ele diz assim: se os esforços humanos terminam em falência moral, e se você já tentou, você sabe que é verdade. Certo? Nesse momento você pode falar para mim assim: Caio, você está errado. O Richard Foster está errado, porque eu estou seguindo um guru na internet, que ele diz que se eu trabalhar enquanto os outros dormem, eu vou ficar rico. Você tem que decidir quem você vai seguir e quem é o teu mestre. Porque isso aqui para mim é verdade. E o texto bíblico está mostrando para você que é verdade. Se você já tentou se esforçar mais, você já percebeu que não adianta, né? E quando eu falo esforçar mais, eu não estou falando de trabalhar, ok? Eu estou falando de tentar fazer coisas com as suas próprias mãos, sem tentar compreender de fato o que está acontecendo com a tua vida. Está me entendendo ou não? Trabalhar não é pecado. Ninguém está falando que é sobre trabalho só. Mas às vezes nós trabalhamos, e a gente corre como se estivesse correndo, como diz Salomão em Eclesiastes, atrás do vento. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E se a justiça é um dom gratuito de Deus, então não é lógico, ele está perguntando para você agora, não é lógico deduzir que devemos esperar que Deus venha e nos transforme? Ué, se o que eu tento fazer acaba não dando certo, e se o que Deus faz por mim é gratuito, então eu vou ficar sentado e esperar Deus fazer alguma coisa? A resposta é não. Deus nos deu as disciplinas da vida espiritual como meio de receber a graça. As disciplinas permitem nos colocar diante de Deus, de sorte que Ele possa me transformar. Então, a transformação que você espera, tanto no teu coração, como no teu pensamento, como no teu trabalho, como na tua vida financeira, como no teu casamento, como com os teus filhos, como nas áreas da sua vida, essa transformação, quem pode fazer é Deus. É Deus. Mas cabe a nós criarmos um ambiente onde Deus possa nos transformar. E como nós fazemos isso?
por meio das disciplinas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra, frequentando a igreja, as programações da igreja, vivendo em comunhão. O apóstolo Paulo aos Gálatas diz que quem semeia para a sua própria carne colherá corrupção. Mas, olha só, quem semeia para o Espírito. Como assim semear para o Espírito? Então, Marlene, existe uma semente que eu semeio para o Espírito? Existem algumas coisas que eu posso fazer, Tereza, para que o Espírito Santo pegue aquilo e produza algo na minha vida? É isso que o texto está falando, irmão? É. Se você semeia para a sua própria carne, você vai colher aquilo que não dura. Mas se você semeia para o Espírito, do Espírito, você colherá a vida eterna. O lavrador, aquele que planta, que rega, ele não consegue fazer o grão germinar, consegue? Consegue ou não? Não, né? Vocês estão plantando a horta lá no fundo da igreja. O que você fez? Você preparou a terra e você colocou a semente. E vocês vêm molhar aí. Mas você não consegue fazer ela crescer, consegue? Tudo o que você pode fazer é prover condições certas para o crescimento daquele grão. Você lança a semente na terra e a terra assume o controle dali para frente. Certo? O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. A gente semeia para o Espírito e o Espírito transforma as nossas vidas. Deu para entender? Ô Pedro, o que você está fazendo no mar, cara? As disciplinas são o meio de Deus nos plantar na terra. Ele nos coloca onde Ele possa trabalhar dentro de nós e nos transformar. Sozinhas, as disciplinas espirituais não pode fazer. Então não é, eu vou orar e Deus vai mudar as coisas. Não é disso que eu estou falando. Sozinha, não pode fazer. A oração, o teu jejum, tua vida com Deus, ela vai te colocar no lugar onde o Espírito Santo vai trabalhar o teu coração. Então você percebe que não é o tanto que você trabalha que vai mudar a tua vida? Você percebe que o texto que nós lemos, o que Pedro está fazendo, está mostrando que a ideia do nosso fracasso não tem a ver com a falta de atitude nossa. Às vezes nós fracassamos em áreas da nossa vida e nós achamos assim: eu devia ter feito mais. Irmãos, eles fizeram mais. E fizeram mais a noite inteira. Está me entendendo ou não? Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nem um lambari para colocar no anzol e tentar pegar um trairão depois. Nada. Sabe o que isso mostra para nós? Havia esforço, muito esforço, mas não tinha fruto. Desculpa, mas eu preciso ser honesto com você. Às vezes você pode estar ocupado, mas permanecer estéril. Você pode estar com as suas mãos cheias de atividades para fazer, sem estar frutificando aquilo que Deus espera que você frutifique. Pedro tinha as redes cheias, a sua mão cheia das redes a noite inteira, mas não tinha nada para apresentar. Porque se você se lembra do texto que você leu comigo, quando eles olham para a praia, Jesus está lá e eles nem sabem que é Jesus, né? E Jesus pede o que para eles? Tem algo para comer aí? Eles falam o quê? Não. Nós somos estéreis, Jesus. Nós nos esforçamos a noite inteira e nós não conseguimos nada. Será que você pode hoje quebrar o teu coração diante do Evangelho, aos pés da cruz do Senhor Jesus, e dizer para Ele assim: eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado de ter uma vida ocupada, cansada, corrida, e chegar no fim do dia, parece que eu não fiz nada, parece que eu não produzi nada, e perguntar para o Senhor: Senhor, em qual barco eu tenho me enfiado, hein? Por quais mares eu tenho navegado, indo cada vez mais distante do centro da Tua vontade para a minha vida?
Porque ser um discípulo, meu irmão, não é gastar a vida correndo atrás do vento, é gastar a vida por amor a Jesus. Quando você lava uma louça, quando você cria um filho, quando você vai ao banco, quando você dirige, quando você trabalha, quando você paga as contas em dia, você está servindo ao Senhor Jesus. Mas você precisa entender o que Deus espera da sua vida. Mas em terceiro e último lugar, Cristo se revela e conduz os discípulos ao reconhecimento. O verso 7 diz que João percebeu que era Jesus. João disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro então sai correndo. Olha lá, olha o Pedro de novo. Pedro é um cara impulsivo. Está vendo que Pedro é impulsivo? O texto começa dizendo que ele fala o seguinte: eu vou pescar. E o texto termina dizendo o quê? Que ele está correndo em direção a Jesus. O cara fala uma coisa e faz outra. Vocês estão percebendo isso ou não? Ele fala uma coisa e faz outra. Só que depois daquela pesca abundante, 153 grandes peixes, João diz para Pedro: é o Senhor. Irmãos, o milagre aqui não é simplesmente peixes. Está me entendendo ou não? Porque talvez amanhã, na correria dos seus afazeres, você jogue a rede no mesmo lugar e você pesque 153 grandes peixes. Mas para mim esse não é o maior milagre. Graças a Deus. O maior milagre para mim é o que você leu lá no começo lá. João reconheceu quem estava na praia. Quem esteve na praia o tempo todo? É o Senhor. A intervenção de Jesus produz reconhecimento. O sinal, o milagre, abre os olhos dos discípulos. As nossas disciplinas espirituais vão nos levar a reconhecer quem é Jesus. Então, para mim, o ponto alto do texto não são 153 grandes peixes na rede, mas são os discípulos que passaram a noite inteira sofrendo, sem saber como ia ser, agora estão reconhecendo Jesus na beira da praia. Na vida cristã, meus irmãos, na nossa caminhada com Deus, o maior perigo não é passar por noites vazias, é atravessá-la sem discernir que Cristo esteve ao nosso lado. Amém? Eu e você teremos muitas noites vazias. Nós teremos muitas noites que nós lançaremos nossas redes e nós não vamos pescar nada. Nós passaremos muitas noites chorando diante do Senhor sem saber o porquê está acontecendo aquilo com a gente. Deus nos faz passar por coisas, ou nos permite passar por coisas que a gente nunca vai entender. O problema não é passar por essas coisas. O problema é passar por essas coisas sem reconhecer Cristo ao nosso lado. Amém? Você entende isso que eu estou te falando? O alvo da obra de Jesus não é resolver a crise de Pedro, é restaurar a visão espiritual de Pedro em relação a Cristo. Cristo se revela, o nosso coração volta a se mover na direção dele. O reencontro com Jesus é mais importante do que a rede cheia. E eu estou terminando aqui, e eu te pergunto a última coisa: como ter então esse reencontro com Jesus? Como? A vida espiritual requer disciplina, porque nós precisamos aprender ao quê? A ouvir a Deus. Você consegue? Você acha que você precisa aprender a ouvir a Deus? Sim ou não? Eu preciso, irmãos. Que constantemente fala, mas raramente nós ouvimos. Porém, quando nós aprendemos a ouvir, as nossas vidas se tornam obedientes. Por quê? A palavra obediente, ela vem do latim obadire, que significa ouvir. Quando eu ouço o Senhor, eu vou me tornar uma pessoa obediente. Está vendo? O pecado não é pescar, o pecado é desobedecer. Assim como o pecado não é comer uma fruta de um jardim, o pecado é desobedecer e comer justamente aquela que não podia comer. Pecado não é ouvir a música, pecado não é assistir o filme. Pecado são coisas nos influenciar mais do que a presença do Senhor nas nossas vidas.
É necessário ter uma disciplina espiritual se nós quisermos mudar lentamente de uma vida absurda. E não sei se você sabe, mas dentro da palavra absurda tem uma outra palavra: surda. Uma pessoa que não ouve espiritualmente o Senhor vive uma vida absurda. Eu não ouço, eu desobedeço, isso se torna um ciclo. Se eu ouço, eu obedeço. Deu para entender? De uma vida cheia de preocupação, de uma vida agitada, para uma vida em que há espaço livre no meu interior para ouvir o nosso Deus e seguir a sua orientação. Essa frase é do Henry Nouwen. Sabe por que nós podemos encontrar Cristo hoje, meu irmão? Porque Ele abriu o caminho de volta para nós entrarmos e estarmos com Deus novamente. Naquela sexta-feira, naquela quinta-feira, enquanto Pedro negava, Jesus caminhava para a cruz. Enquanto Pedro fugia de medo, Jesus enfrentava o meu e o teu pecado. Enquanto Pedro fugia, Jesus morria pelos pecados de Pedro. Jesus nos deu acesso a Deus novamente por meio da sua vida, morte e ressurreição. O texto de Hebreus, capítulo 10, não é Gálatas, é Hebreus 10, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pelo seu corpo. Nós viveremos muitas noites escuras na nossa alma, como diz São João da Cruz. Viveremos muitas noites escuras na nossa alma, mas nós também viveremos muitos dias além do véu, pelo sangue e pelo corpo de Cristo, que nos abriu um caminho direto ao coração do Pai. E eu termino com essa realidade aqui para vocês. A vida do discípulo não é sustentada pela memória. Sabe, irmãos, às vezes eu converso com pessoas e elas falam assim: não, quando eu era jovem, Jesus Ele fez. Quando, parece que a memória afetiva dela com Jesus está sempre no passado. A vida de um discípulo não é sustentada pela memória de Jesus, e nem pela experiência passada com Jesus, mas o quê? Pela presença atual e pela palavra eficaz de Jesus. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus voltou ao mar da Galileia e trouxe Pedro de volta. Se você tiver com o teu coração disposto hoje, o Senhor pode falar ao teu coração, tirar você desses barcos que você vive ocupado por aí e colocar você num ambiente onde você possa ouvir e experimentar a presença de Jesus na sua vida. Amém? Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Quero convidar você a ter um momento de oração. Nós já vamos terminar, vamos cantar uma canção e terminar, mas antes, curva a tua cabeça por um minutinho.